pastora Luciana Alves. Ela é da igreja Atos, né? Atos 29. 29, que está agora no Village. Esposa do pastor Sim, Robson, que entrou aqui também. Mãe de 2 filhos sim. lindos. Se não me engano, Juliana e Lucas. Júlia Júlia, e o que é Lucas. Juliana? Ah, mas não é a primeira, não. Sempre alguém chama Juliana, mas é Perdão, Júlia. Júlia. E aí, além disso, né, ela já está pastoreando, né, junto desde 2019, né? Sim. Está pastoreando Atos. a Atos 29 desde 2019, já caminha como pastora desde 2011 e tem uma história, tem todo um relacionamento de intimidade com o Senhor. Pessoas que, né, congregam, conhecem a igreja, conhecem as pregações. Já tive grandes oportunidades de assistir diversas pregações. É uma mulher da palavra, com muita essência e com muita presença do Espírito Santo, numa mudança muito linda, né, onde a gente vê a presença do Espírito Santo também. Então, essa é a nossa convidada, que vai dar nosso seu bom dia para a Força da Mulher Cristã nessa live dessa manhã. Bom dia para todos. Bom dia para você mais uma vez, Lani. E desde já eu quero agradecer pela oportunidade. Tem sido assim enriquecedor para mim, né? A gente recebe algumas oportunidades para poder compartilhar aquilo que o Senhor vem derramando um pouco sobre a nossa vida, mas na verdade nós estamos dentro de um momento agora para receber também. Então, que desde já Deus possa abençoar todos que estão entrando aí na live, que o Espírito Santo desde já possa tocar aí nas nossas mentes e já ir mostrando o caminho, né, da gente estar renovando, da gente estar se transformando naquilo que o Senhor tem para nós, né? Amém? Amém, amém. Gente, algumas pessoas podem falar, né? Não, mas vocês não fizeram, falando, né? A live, Mentes Renovadas? Fizemos sim. Há um mês atrás, estávamos aqui conversando sobre Mentes Renovadas. Mas o tema, ele é vasto, ele é grandioso, ele tem muitas coisas, né? E aí a gente, no dia, Não todo mundo, não, tem que tem fazer como a pergunta. esgotar, né, Lani? Não Não tem tem como como esgotar tudo. esgotar, não Não tem. tem. E a gente ficou com muito, assim, muito gostinho de quero mais. E no dia todo mundo não tem que fazer uma segunda, e a gente fez uma segunda, em cima da mesma palavra, né? Onde a gente hoje vai abrir mais um pouquinho, e vai ter terceira, quarta, quinta. Por quê? Porque exatamente não se esgota, né? Nós precisamos. Ah, mas eu já me transformei. É diário, né, pastora? É Esse processo, diário. ele é diário, ele não é algo que a gente fala assim, não, consegui. É como se a gente falasse, eu cortei o cabelo, meu cabelo está curtinho, mas ele vai crescer. Então é todo dia, só que não na velocidade do cabelo, é muito mais rápido. Eu preciso ter a consciência e o preparo dessa renovação diariamente. Então eu Sim. gostaria, para a gente não perder e deixar a fala com a nossa pastora Luciana, eu gostaria já de convidar você para abrir sua Bíblia, né? Romanos 12, 2. É uma palavra linda, é uma palavra conhecida, mas é uma palavra que ela precisa ser degustada todos os dias. Ela precisa exatamente isso, sabe? É ser percebida. É frase a frase, palavra a palavra. Por quê? Porque Deus tem uma profundidade muito grande através de toda a sua Bíblia, para falar conosco. E cada vez que a gente abre é uma forma diferente. Então, vamos lá. Romanos 12, versículo 2, que é a palavra que abre o nosso bate-papo de hoje, diz assim, a palavra do Senhor: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade. Muito obrigado por estarmos na sua presença, Pai, Sim. porque sabemos, Deus, que você é presente vindo dos céus. Que nesta manhã, Senhor, mais uma vez, não seja a minha boca, não seja a boca da pastora Luciana, mas seja a sua presença, sua palavra através de nós, alcançando, Senhor, aqueles que o Senhor tem para alcançar, despertando no fundo do coração aqueles que o Senhor precisa transformar. Deus, em nome de Jesus, receba, Senhor, a nossa
pedido para que cada uma aqui representada, cada lar aqui representado, seja, Senhor, esteja debaixo da sua cobertura. Pai, que em nome de Jesus, que possamos ir alcançar aonde, Senhor, o Senhor desejar. Que a nossa mente não alcance, mas que a sua palavra chegue, Pai. Porque nós sabemos, Deus, que é necessário, e o Senhor tem pressa, para que a tua palavra alcance os quatro cantos desse mundo, Deus. Porque precisamos, Senhor, seguir a ti, continuar sendo conduzido pela tua palavra neste mundo. Deus, em nome de Jesus, eu entrego a pastora nesta hora, a mente dela em suas mãos, a família dela, Deus. Que tudo possa estar coberto com o seu manto, Deus. Para que possa ela ser renovada também, Deus, em energia. Mais uma noite ela passou contigo e agora de manhã já está na sua presença, Senhor, por ela não sair. Mas o Senhor renova as forças, Pai. Renova, Senhor, o ânimo, a disposição, a mente, porque só o Senhor nos dá o refrigério, Senhor, o regozijo do dia, Pai. É em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós te agradecemos a este dia, Pai. Amém, amém, amém. Glória Amém, a Deus, glória a Deus. Eu vou falar só um pouquinho, porque tem muita coisa para a nossa pastora falar, né? E realmente essa palavra, ela se torna muito forte, porque ela é para que a gente possa realmente se transformar, né? Precisamos que a nossa mente seja transformada. E o que Deus hoje tocou muito no meu coração foi que a gente vive um padrão de mundo, né, que segue o que o inimigo quer. E isso aconteceu desde quando Adão, né, teve a queda. E aí a gente passou a viver por este pecado. Eu entendo muito dessa palavra que Deus quer exatamente isso, nos tirar do padrão do mundo, Sim. que nos leva sempre para seguir esse pecado, para continuar com essa raiz, para que nós sejamos, sim, quando olhamos, quando ouvimos, como degustamos a palavra do Senhor, que nós sejamos realmente renovados para seguir o caminho dos céus. É aquele caminho que Deus tem para nós, mesmo quando a gente não entende. É aquele caminho que a gente fala assim, mas Deus, como assim? Todo mundo ao nosso redor diz, não, você está maluca, não é isso, pensa de novo. E Deus quer exatamente isso. Olha, é o caminho dos céus, mas para o caminho dos céus a gente precisa ser renovado. E aí eu coloquei até aqui, né? Ser renovado no espírito é ser diferente do mundo e estar em acordo com esse caminho que Deus tem para nós, que é o caminho dos céus. Porém, nossa carne, ela precisa ser renovada todos os dias, diariamente, porque os nossos velhos hábitos seguem os princípios que o mundo quer determinar. E aí, nossos velhos hábitos militam, né, com o nosso espírito, que, por consequência, milita com o Espírito Santo. Então, Sim. A minha pergunta para já começar, falando com a nossa pastora, ouvindo toda essa sabedoria espiritual que ela conduz, que é ser transformado em renovação da mente. Então, Lani, na live passada a gente só pincelou um pouco, né, sobre essa figura, mas assim, Paulo ele está falando sobre no original ele está falando ali sobre não se amoldar, né, não se conformar, ou seja, não entrar dentro de uma forma, né, onde existem vários padrões. E são padrões contrários à palavra de Deus, que não estão de acordo com a palavra de Deus. E ele traz a figura justamente da metamorfose, né? Que é da transformação da lagarta até chegar na borboleta. Então, Paulo ele vem usando uma figura que a gente consegue compreender bem o processo que vai passando a nossa mente quando nós nos rendemos a Cristo, porque existe uma preocupação do apóstolo em estar ali instruindo aquela igreja acerca da mensagem do Evangelho, né, de ter essa mente renovada através do poder da mensagem do Evangelho. E não existe outra forma da gente ter a nossa mente transformada, a não ser pela mensagem de Cristo, né, o que Cristo fez na cruz do Calvário e o que Ele conquistou para nós. E ele traz essa figura da borboleta, essa metáfora, né, da borboleta. A borboleta passando por todas aquelas fases da lagarta
até ela chegar à borboleta. E aí, usando só um pouquinho, sabe, dessa ilustração, né, que está ali contida dentro do contexto original, daquilo que Paulo estava tentando expressar para a igreja, né, ali em Roma, a gente percebe que a lagarta, né, ela tem vamos dizer assim, um modo de vida que é completamente diferente daquilo que vai chegar até a fase da borboleta. Glória a Deus. Uma lagarta, ela não voa, né? Ela se rasteja, né? Então, assim, a lagarta, algumas, elas até queimam, né? Se você tocar, ela queima, e ela passa por todo aquele processo em que ela entra ali dentro da crisálida, depois qualquer coisa tu confere aí, mas é mais ou menos um negócio assim. Deixa eu ver até se eu anotei aqui, para não ficar falando besteira. E ela entra dentro daquele casulo que tem um nome específico, que eu não vou achar aqui agora, mas tudo bem. Vou dar já um exercício aí para você procurar. E quando ela sai daquele casulo, ela sai uma borboleta, ela sai leve, ela sai transformada, ela sai com condição de alcançar lugares que, como lagarta, ela jamais alcançaria, porque ela desenvolve a habilidade para voar. Então, quando a gente fala sobre uma mente transformada, sobre transformação, a gente fala de sair de um estágio, sair de um lugar em que você é limitado, em que o teu poder de locomoção é limitado, para ir para um lugar onde você vai alcançar regiões muito mais longe, regiões mais altas, onde você vai conseguir enxergar um mundo completamente diferente, sabe? Onde você vai ter uma visão que a lagarta, em um lugar mais baixo, ou um lugar que ela está rastejando, ela não vai conseguir alcançar, porque a borboleta ela consegue voar e ir para lugares mais altos. Então, quando a gente entra em contato com o poder da mensagem do Evangelho, e a gente vai passando por essa transformação, porque é uma transformação, e é uma transformação em que você não vai se amoldando aos padrões do mundo, você não vai se conformando, você não vai entrando dentro de uma forma, porque você tem ali o contato com a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai te dando norte para você realmente ir para o céu, como você está falando bem assim, como você começou falando, né? Caminhando rumo ao céu, né? É como se fosse a borboleta, tendo a condição realmente de alçar voos mais altos, de ter uma visão completamente diferente. O Evangelho, ele traz isso para nós. E eu já queria deixar aqui, né, que às vezes a gente está em algumas situações, em algumas condições, Lani, que nós até achamos que isso não pode acontecer na nossa vida, que a nossa mente não pode chegar nesse nível de transformação, né? Porque ainda olhando a lagarta e a borboleta, mesmo sendo o mesmo ser, a mesma espécie, né? Ali, não é uma transformação, mas não é uma coisa diferente, né? Dois seres diferentes. Não, gente, é um só. É a Mas passa por essência, né? Ela se mantém. Exatamente, passa por todo aquele processo. Aí você imagina assim, nossa, mas esse processo jamais pode acontecer na minha vida, né? Mas Deus, ele deixa isso na própria natureza. Na própria natureza. E Paulo, ele está usando essa figura e falando, instruindo essa igreja, entendeu? Em Roma, falando sobre é possível, né? Só que é possível mediante a palavra de Deus. Você me falando sobre essa, né, trazendo essa metáfora da borboleta, me lembrou muito essa visão agora, assim, você enquanto lagarta, você está olhando aqui embaixo, né? Sim. Quando você começa, sai para, né, se transforma na borboleta, você começa a olhar a situação de uma forma mais ampla. E aí, na hora você falando, eu pensei exatamente isso. A gente fica sempre olhando meio metro na nossa caminhada enquanto lagarta, muito embaixo, numa visão muito... achando que tudo aquilo que está ali é natural e muito maior que nós. Por quê? Porque, né, vamos olhar uma plantinha desse tamanho, uma lagarta andando aqui, essa planta é gigantesca, junto com essa lagartinha.
Mas quando a gente começa na transformação, nessa metamorfose de dentro para fora e alcança esse voo, aquilo que... Aí a gente olha e fala assim, não, na verdade, essa plantinha, ela era minúscula. Sim, Essa dificuldade era pequena. sim. Esse problema, ele não existia nesse ponto. Então, eu acho que isso é tão interessante, porque Deus nos leva a enxergar com a visão dele. E aí a gente passa a olhar não só aquilo que a gente está passando com uma grande dificuldade, mas entendendo, né? E olhando e falando assim, gente, isso é tão pequeno, por quê? E aí a gente olha a nossa vida, a gente fala assim, quantas vezes lá no passado, né? Eu não venho de um berço evangélico, eu me tornei, né? Aceitei Jesus já velha, eu olhava assim, quantas vezes eu deixei de dormir, ou quantas vezes eu me incomodei, ou quantas vezes eu briguei por questões tão mínimas. Sim. E aí hoje você olha e fala assim, não, né? O que Deus tem para minha vida, o que Deus quer que eu me preocupe são com outras coisas, isso é tão pequeno, né? E é interessante, né? Ontem, eu conversando com a Érica e com a Sandra, a gente estava falando sobre perdão, né? Que essa transformação nos leva também a entender a essência desse perdão, né? Quando Deus diz para que a gente precise perdoar, quer dizer, aí a gente vai conseguindo dar vida a tudo aquilo que a palavra diz para a gente poder entender. É isso? E é assim, é tão poderosa essa transformação, que é uma transformação, Lani, que até mesmo a ciência ela fica limitada, ela não consegue alcançar. Até a própria psicologia, que hoje ela é tão necessária, ela é tão importante, né? E que graças a Deus muitos já desconstruíram, né? Aquele entendimento de que psicologia, de que essa área é para gente doida e tudo mais. Se a gente parar para pensar, nenhum ser humano bate bem da ideia, né? Sempre, né? Então vamos pensar assim. Mas até a psicologia, ela é limitada diante de algumas transformações que nós precisamos passar na vida. É uma excelente ferramenta, ajuda muito. Muitas chaves, por exemplo, na minha vida viraram dentro de um consultório, entendeu? Mas a gente sabe que existem áreas que só o Espírito Santo é que vai transformar. Então, quando você fala, por exemplo, sobre o perdão, porque é uma transformação que traz junto toda a bagagem da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos desafia. Gente, que cachorro chato, né? A palavra de Deus, ela nos desafia a andar na contramão daquilo que muitas vezes a gente aprendeu dentro da nossa casa, daquilo que muitas vezes dentro da sociedade é tido como algo normal. Então, a palavra de Deus, ela traz esse poder de transformação. A gente, quando você fala sobre o perdão, por exemplo, você pode ter sido criado dentro de um contexto, dentro de uma casa, em que ali ninguém conseguia, ninguém tinha facilidade para perdoar. Mas aí você, quando encontra a palavra de Deus, você percebe que a palavra de Deus desafia você até perdoar o teu inimigo, né? Nós temos que perdoar aquele que nós amamos, mas a palavra de Deus desafia você a amar o teu inimigo, a perdoar o teu inimigo. Aquele que te fez mal, aquele que te fez uma dor, te causou uma dor. E é interessante, né, que a Eriquinha está aqui, a Edna, então mais um beijo para vocês lá do Salão do Moisés, porque não é só, é falar de Deus até fazendo unha, é falar de Deus no encontro maravilhoso. E isso que você falou foi uma das revelações ontem na gente conversando, é exatamente desse poder, é você ter a capacidade de perdoar alguém que você disse, que você já disse uma vez assim, nem morta eu volto a falar com essa pessoa. E Deus faz essa transformação de tal forma que você não só fala, você perdoa e você ainda coloca essa pessoa nas suas orações para que Deus alcance, né? Isso é Sim, lindo. e a gente vê que isso é um mover do Espírito Santo na nossa vida, né? Existe a palavra, porque você aprende a palavra, você entra em contato com a palavra te dá instrução, ela te dá orientação de como você proceder, e isso já faz parte desse processo de transformação, de renovação da mente, mas a gente conta com o auxílio do Espírito Santo também, né? Para poder trabalhar nos nossos sentimentos,
para trabalhar no nosso interior a ponto de nos convencer, né, de ter que amar, de ter que perdoar, que é algo tão poderoso, né, Lani? Na psicologia, por exemplo, no consultório, é algo que às vezes a gente não fala assim num contexto muito eclesiástico, porque a gente trata também o perdão muito como se fosse algo automático, mas não é automático. A decisão, ela precisa ser automática, né? Porque é mandamento. Pode falar. A gente precisa tomar uma decisão de perdoar, né? Isso. A gente precisa tomar a decisão. Mas a gente precisa limpar a raiva, né? Porque muitas vezes, quando somos feridos, muitas vezes suscita tristeza, suscita raiva, né? Às vezes a raiva está ali misturada com a tristeza. E nós compreendemos que a partir do momento que eu tenho aquele entendimento de eu tenho que perdoar porque é um mandamento e eu preciso obedecer, então a gente abre caminho também até para poder limpar essa raiva. O Espírito Santo vai nos ajudar a limpar essa raiva. E isso é uma mente renovada. Essa é uma mente renovada. Os cristãos que trabalham, por exemplo, em contextos de igreja perseguida, sabe? Que é um contexto muito distante dessa que nós vivemos aqui. Nós não somos perseguidos, né? Em determinados níveis. A gente sabe que a igreja hoje está sofrendo uma certa perseguição, muito no campo da ideologia, entendeu? Mas a gente sabe que existem igrejas que estão sofrendo assim muitas perseguições e pagando até com a própria vida. E a pessoa, para poder suportar aquilo, só mesmo debaixo da ação do Espírito Santo, conhecendo a palavra, tendo uma mente que vai além. A minha vida não se resume só a essa vida que eu tenho aqui. Existe uma eternidade. Né? Eu sou espírito, eu não faço parte deste mundo, eu sou peregrino aqui nessa terra. Então, pode falar, Lani. Não, é interessante, né, você comentando, porque assim, a IBBR, né, Igreja Batista Betel Renovar, que foi mandado pelo Espírito Santo para Bremen, né? E lá, eles lá na Alemanha, eles foram fazer agora, acabaram de voltar, fizeram um período de uns 10 dias lá. E eles falaram exatamente isso, né? O testemunho deles para nós na igreja foi exatamente isso. Eles aqui você tem facilidade de entregar um folheto, né? De você subir numa comunidade, ser recebido na rua. E lá eles foram convidar só, né? Nem todo mundo falava o alemão, né? Com uma plaquinha. E aí teve uma hora que uma dessas nossas irmãs da igreja, com a plaquinha, né? Jesus te ama, um grupo de mulheres começaram a desclassificar, a rir, a debochar, a fazer graça. E olha como Deus é maravilhoso. Um rapaz que estava num quiosque que não tinha nada a ver com esse grupo, com nenhum dos dois, ele veio a essa menina aí, chamado, né, o pastor que sabe o alemão, e falou, olha, eu não professo a fé de vocês, mas eu entendo que só Deus para colocar amor, para vocês saírem da terra de vocês e vir aqui distribuir amor, sem nenhum, com todos os custos, com todas as dificuldades. E aí ter pessoas como essas debochando de vocês. Então Deus levantou um homem que não tinha nada a ver para defender. Sim. E é isso que você falou. A gente não está falando de interiores, de locais. Não, a gente está falando de um país que é rico, que Sim. tem condições, mas que está perdendo vidas para bebida, está perdendo vidas para frieza. E enquanto Sim. sai, Deus levanta pessoas de outros locais, né? Tinha lá da África, tinha lá de outros locais, para ir levar apenas a palavra Deus te ama, para salvar. Então, isso que você falou é muito importante, a gente entender que até aqui, a gente já está começando a ter um levante que as pessoas não podem falar de Deus para qualquer um. Sim. Né? A gente já sabe que existe isso, mas a gente precisa exatamente valorizar a palavra do Senhor. Por isso, a responsabilidade de quem leva essa palavra. Na hora que a gente diz que leva essa palavra, que tem aqui a Bíblia como nosso caminho, não é uma brincadeira. Não é falar e ter uma atitude diferenciada. Não. É ter a obediência dessa palavra. E que não é fácil, né, pastora? Obedecer a palavra de Deus não é fácil. A gente conversou um pouco agora. E aí, né, você, se puder também falar, é porque muitas vezes o que a gente quer
É ir fazer algo que a nossa carne quer, achando que aquilo é agradável para nós. Mas Deus quer Sim, que a gente sim, mude de rumo, mude de direção, né? sim, E faça sim. coisas maiores, como você deu o exemplo da lagarta, da borboleta, que vai alcançar voos grandiosos que a gente nunca imaginou. Sim. E assim, uma mente renovada e transformada, ela realmente assim quebra alguns padrões, né, assim, da nossa vida, do que envolve, né, algumas etapas da vida. Porque, como eu estava conversando com você, né, em particular, eu não estou atendendo mais, né, no consultório. Isso foi algo que o Espírito Santo veio trabalhando, já vem me pedindo há 2 anos, e inicialmente foi muito difícil para mim, porque eu não queria, né, abrir mão. É, é você andar tipo assim, como assim? Hoje essa formação é tão necessária, ela é tão importante, né? Como que você vai abrir mão disso? E aí você tem que ter assim a tua mente muito firmada, sabe, Lani, em Deus, porque você nessas horas nós queremos às vezes um apoio, às vezes nós queremos uma compreensão de quem está ao redor, e nem sempre algumas tomadas de decisões na vida nós vamos ter a compreensão de quem está ao nosso redor, nós vamos ter o entendimento, porque quem tem mente transformada não vai ver determinadas situações apenas nessa esfera que a gente Não está é na vivendo, esfera nessa terrena, né? dimensão, não. É o alvo do Senhor. É algo que aponta para a eternidade, entendeu? Então, muitas pessoas não conseguem também passar por uma transformação porque elas ficam muito ali presas, né, naquilo que a vida, vamos dizer assim, está impondo e está colocando. Mas uma coisa é certa, né? Quando nós caminhamos dentro dessa obediência, a gente pode até inicialmente não saber onde é que isso vai dar, o que, que vai acontecer. Mas a gente tem a certeza de que existe um propósito que vai além de nós. Ontem nós estávamos ali na vigília, né? Só para completar o que eu estou falando, e o pastor que estava ministrando a palavra, ele falou algo assim muito forte. Ele falou que ele tem uma causa. Eu tenho uma causa. E todos nós temos uma causa. Nós precisamos ter uma causa. E essa causa é o quê? Ela gira em torno do evangelho, da mensagem do evangelho. Então, esse espaço, por exemplo, aqui, é um espaço para poder falar, para poder, de alguma maneira, levar essa palavra do evangelho. Essa causa tem que me consumir. Essa causa precisa, sabe, estar acima até de Acima alguns das nossas vontades. objetivos, acima das nossas vontades, acima dos nossos sonhos. E é uma guerra, Leni, como você falou bem assim, da carne contra o espírito, né? Do espírito contra a carne. O pecado original, ele trouxe isso, ele trouxe essa guerra que fica no nosso interior, mesmo depois que a gente se rende a Cristo, de fazer ou não a vontade de Deus, de seguir ou não a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo, eu torno a falar, ele é o nosso auxiliador nessas horas. E tem sido uma bênção. Renunciar hoje tem sido uma bênção. Já não está gerando a dor que gerou, como eu tive até o ano passado, final do ano passado e ainda início desse ano. Estou aí, com a minha mente cada vez mais transformando para poder compreender essa nova estação. Senão a gente não avança, né? Isso que é interessante, que eu acho que, gente, é legal a gente entender, né? Quando ela diz assim, não, apesar de ser uma mulher que conhece a palavra, está vivendo a palavra, e nos ensina sobre a palavra, por isso que a gente falou muito no início, né? É diário essa renovação, porque por mais tinha algo que Deus colocou, porque tudo que nós temos é de Deus. Então, o dom, aquilo que levar ela para fazer psicologia, foi Deus que levou, né? Ali foi o caminho com o Senhor. Mas chega um momento que Deus falou assim: olha, essa etapa já passou. Vou te levar para outros locais, outros lugares, outras experiências. Mas mesmo assim, por mais que a gente possa dizer, né, busca a santidade, a gente sente assim, não é bem isso. Será que é Deus mesmo que quer que eu pare tudo isso? E como falou, muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor falam, mas espera aí, é da onde você recebe, é da onde você tem o seu dinheiro. Como é que você vai ficar? Vai ficar dependendo só da obra? Isso. E aí, sabe,
a gente olha, né, e fala assim, não, vamos ouvindo cada vez mais a palavra. E aí, interessante, né? Que eu brinquei com ela no início, que eu falo assim, ai, Deus é lindo, a gente acha às vezes que a gente não está, né, Deus, a gente está pensando como nós e Deus está fazendo a mudança. Eu coloquei aqui para fazer uma pergunta para você, que era assim, né? Olhando essa passagem onde diz, a palavra de Deus diz para a gente, não se conforme com o padrão deste mundo. E aí, a pergunta para mim e para você é: todo cristão será confrontado com essa verdade? E aí, eu vejo essa resposta em você. Todo cristão, seja eu, seja pastores de anos, seja, sabe, aqueles pastores que acabaram de ser ordenados, sejam pessoas que acabaram de aceitar, sejam aqueles que têm 50 anos de ministério. Todos nós seremos confrontados com essa verdade de não se conformar com o padrão deste mundo. Sim, porque, Lani, o ser humano, ele precisa se sentir aceito. Nós precisamos nos sentir aceito. Nós precisamos pertencer. Então, quando fala sobre não se conformar, né? Repete a pergunta. Todo cristão, Todo você cristão falou, vai ser confrontado com essa verdade com a de verdade, não se conformar com o padrão deste mundo, vai ser confrontado com isso. vai ser. Eu acho que eu já estou assim, eu não aceito mais o mundo, mas num determinado momento vai ser confrontado para ver verdadeiramente, saber se existe realmente, se você não está indo pelo um padrão que o mundo está estabelecendo. Vai ser. Por quê? Porque pelo fato de nós querermos ser aceitos, pertencer, muitas vezes abrimos mão, muitas vezes negociamos valores, negociamos princípios e Vontades. vontades. E aí, nesse caso, nós seremos confrontados sim. O caminho para o céu, o caminho para o propósito de Deus para a nossa vida é estreito, sabe? E é onde, muitas vezes, a gente vai precisar chegar e colocar assim, não é bem, não vai ser bem a minha vontade. De repente eu não vou me sentir aceito. De repente eu não vou conseguir pertencer a esse grupo. Quem sabe eu vou ficar com o sentimento de um peixe fora d'água. Mas por quê? Porque eu preciso seguir o que está na palavra. Eu preciso que a palavra fale mais forte ao meu coração. Porque senão a gente vai se amoldando. A gente vai, a gente vai, a gente vai vendo algumas coisas que o mundo vai impondo, alguns pensamentos, algumas formas de agir, sabe? Como se fosse uma coisa natural, como se fosse uma coisa normal. Não, Fala. o que eu vejo às vezes você falando é exatamente assim, muitas vezes as pessoas querem agradar aqueles que estão ao redor, ou aqueles que... em relação à igreja, às vezes a tomada de uma decisão de um pastor, de uma pastora, vai contra, né, o que a própria igreja quer fazer, ou acha que deve. Só que ali ele está na direção do Senhor. E às vezes tem que ser muito claro essa definição do entendimento da palavra de Deus. Porque senão acaba cedendo aquilo que o grupo, né, quer conduzir como uma verdade. E aí, pastora, me corrija se eu estiver errado, às vezes eu vejo uma falta de temor, aonde você vê pessoas que falam assim, não, mas Deus está falando. E às vezes não é Deus Sabe o que falando. às vezes eu tenho visto, Lani, hoje? Eu penso que pastorear sempre foi um desafio, sempre foi difícil, né? Pastorear. Mas o que eu vejo dentro disso que você está falando é que às vezes existe um abuso da graça. As pessoas abusando da graça que Deus deu para nós, sabe? Uhum. E em se falando, né? O pastor tem que ter algumas tomadas de decisões e às vezes o grupo, a igreja não quer aquela tomada de decisão. A gente às vezes enfrenta situações, né? Em que se o pastor não tomar cuidado, se a liderança não tomar cuidado, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser aprovado, e aí às vezes você pode
permitir algumas coisas, algumas situações e não se posicionar. Só que eu preciso agradar a Deus acima de todas as coisas. Eu preciso ser aprovada por Deus acima de todas as coisas. Então, assim, muitas mensagens, às vezes até o pastor leva de uma forma um pouco mais dura, é justamente nesse objetivo de mostrar que uma mente transformada vai ter padrões diferentes, vai ter padrões condizentes com a palavra de Deus. A gente vê dentro da psicologia, por exemplo, mais ou menos o funcionamento assim, né? Existe uma situação e aí a gente dá uma interpretação para aquela situação que diz respeito ao nosso pensamento. O nosso pensamento dá uma interpretação para aquela situação e depois disso vem a parte da emoção e do sentimento. Aquilo que eu sinto decorrente do que eu estou pensando. Uhum. E que vai, consequentemente, gerar um comportamento. Então, dentro da vida cristã, muitas vezes, vai existir situações, vai ocorrer situações em que a interpretação ela não vai poder ser dada de acordo com o padrão que rege o mundo. Precisa ser dada de acordo com o que está escrito na palavra. Porque se for dado de acordo com o que está escrito na palavra, aquilo vai nortear os meus sentimentos e a minha emoção de uma maneira que o meu comportamento vai revelar, vai externar um agir realmente condizente com a palavra. Então, assim, se a palavra... tem gente que não gosta de ir, né? Lá nos 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos, eles são resumidos em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus, né? De todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e tudo mais. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se a gente consegue respeitar esses 2 mandamentos, a gente vai conseguir a gente vai conseguir refletir, sabe, no nosso comportamento o que está aqui dentro. E aí a gente não vai andar segundo alguns padrões. A gente não vai olhar, por exemplo, a fornicação e vai achar que a fornicação é uma coisa normal. A gente não vai olhar, por exemplo, a mentira e vai achar que a mentira é normal. Minha mente é transformada, minha mente já foi renovada. E eu vou entender que não existe mentiria e mentirona, né? Ou mentirão, entendeu? Eu vou entender isso. Eu vou entender que por isso que eu falo que nós, muitas vezes, a igreja hoje, de modo geral, o cristão, abusa da graça. Porque Jesus virou e falou bem assim, olha, você ouviu dizer que não adulterarás, você não pode adulterar. Só que se você olhar, entendeu, para alguém e no teu pensamento você já cobiçar, é no pensamento. O pecado, ele não precisa ser exteriorizado, ser concretizado. No pensamento você já pecou. Por causa exatamente disso que você falou, né? Que o pensamento, ele gera no coração um sentimento, que esse sentimento conduz a uma ação, ou seja, um comportamento. E por isso a gente precisa muito ter a clareza do que nós estamos pensando. E aí a gente fala muito dessa questão de falar assim, se você pensar, né? Eu lembro de um fato, na época que eu estava estudando sobre essas questões da psicologia positiva, que uma mulher tinha falado de ela achava que o marido estava traindo. O marido estava traindo, o marido estava traindo. Ao ponto dela imaginar ter visto o marido traindo. Não, ela não viu o marido, ela viu uma pessoa bem parecida. E aí, nesse sentido, ela volta para casa e aí ela tenta se matar. Então, olha como é que não é só a ação do inimigo, mas a gente acaba dando o sentimento, ou seja, pensou tanto que num determinado momento ela acabou tendo um sentimento que ele estava fazendo, nesse sentido, ela acabou vendo uma pessoa que era parecida, que não era ela. Meu Deus, e aí, isso é muito forte. É muito, porque a gente, é isso que você fala, por isso a gente comentou que esse tema ele é tão importante, tem tanta coisa para a gente falar. Porque
é a mente que vai dando a condução, porque começa tudo Sim, aquilo que você falou, não adianta. O pecado é só na hora que eu tocar o outro. Não, é na hora sim, que eu olhei para o outro de uma forma que não era para ser feita. isso, exatamente. E ali começa tudo. E aí o que que acontece? Vem um pensamento e você não consegue combater aquele pensamento. Na live passada, a gente falou sobre eu preciso pensar sobre o que eu estou pensando, Isso. né? E esse pensar sobre o que eu estou pensando, eu preciso questionar o que eu estou pensando. Aí vem um pensamento, eu não combato aquele pensamento. E aí eu começo a alimentar, porque o primeiro pensamento, o Lani, ele pode vir de uma forma que você não está esperando. Você viu determinada cena e aquela cena despertou algo em você, né? Nós somos despertados pelos nossos sentidos. Despertou algo em você. Então, nesse momento, você que tem o Espírito Santo, você vai saber se o que foi despertado realmente louva a Deus ou não, né? O apóstolo Paulo, ele fala sobre tudo que se deve pensar, né? Pensar no que é puro, no que é honesto, né? No que tem louvor, se há virtude, é nisso que você vai pensar. Então, o primeiro pensamento você pode ser pego desprevenido, mas o segundo, o terceiro, o quarto pensamento, você já não está sendo pego de surpresa. Então, você já tem condição de rebater. Você que tem o Espírito Santo. Você que conhece a palavra. Então, você já vai ter aquela condição de rebater aquele pensamento. Opa, calma aí. Foi o que essa mulher não conseguiu fazer. Foi o que ela não teve estrutura para fazer. Ela alimentou aquele pensamento a ponto dela realmente, a mente dela enxergar alguém que não era o marido dela. E isso levar ela a dar cabo da vida. Então, assim, quando a gente permite que o ninho se crie, porque o segundo, o terceiro pensamento, Lani, a gente ali já está deixando criar o ninho já está sendo formado na nossa mente. Entendeu? É como um passarinho que vai lá, pega a palha para poder formar o ninho, ele vai botando de um em um até formar o ninho. E aí depois, para poder tirar? Você me lembrou muito a pastora Vera, da Nova Jerusalém, da onde eu sou, né? E eu mando um beijo para o pastor Samuel, pastora Denise, e o pastor Manuel, pastora Vera. A pastora Sim, Vera, ela falava muito isso na nossa escola, na nossa aula da escola dominical. Você pode não evitar que o sim, passarinho pouse, mas você pode evitar que ele faça o ninho. Ele, exatamente, é o que você está falando, o pensamento ele vai vir. Mas se ele vem e fica, ele vai começar a fazer o ninho, você está deixando ele fazer o ninho. sim, Né? Como você sim. acabou de falar, é exatamente isso. A gente tem que estar muito prestando atenção. Porque E o pensamento vai vir, mas na hora que ele vem e fica, é porque eu estou deixando ele ficar gerando aí uma continuidade. Então, eu não posso usar o termo, eu não posso alimentar esse pensamento. exatamente. E a Gardênia aqui lá da nossa igreja, ela colocou uma coisa aqui muito interessante. Ela falou bem assim, rebater na palavra como Jesus fez lá na tentação. Por isso que muitas pessoas acabam fracassando. Por quê? Porque elas não conseguem rebater na palavra. Jesus, ele rebateu Satanás na palavra. Ele usou as escrituras. Da mesma forma que o diabo também conhece as escrituras, porque ele conhece as escrituras, E mais né? uma vez foi provado isso na palavra lá Exatamente, com Jesus. exatamente. Jesus, ele rebateu na palavra. E a palavra, ela tem esse poder. Ela tem esse poder de você rejeitar, rechaçar as sugestões que muitas vezes Satanás lança na nossa mente. E a gente precisa estar mergulhado na palavra, a gente precisa estar mergulhado no nosso TSD, né? O nosso tempo a sós com Deus. Isso vai fazer total diferença para a gente ter uma mente saudável, sabe, Lani? Para a gente ter uma mente que a gente consiga compreender os propósitos de Deus e que a gente seja a luz, que a igreja seja a luz aqui, porque nós vivemos dentro de um contexto de trevas. Nós vivemos dentro de um contexto que não tem sabor, que já perdeu o sabor. E nós somos a luz e o sal da terra. Então a mente transformada, ela vai refletir isso, ela vai dar o tempero certo, ela vai resplandecer onde está em escuridão. E a gente precisa estar mergulhado na palavra para isso. É isso. A mente,
A mente, ela é a líder, né? Ela é a precursora de todas as nossas ações. Começa aqui para depois, de alguma maneira, se exteriorizar. Ai, gente, é maravilhoso, né? A Isabel colocou aqui, né? Minha querida Isabel, que aula estou recebendo? Realmente, né, Isabel? É uma delícia, porque às vezes a gente. E esse espaço é isso, é de uma forma diferente, né? Com certeza, a nossa pastora, a pastora Luciana, fala isso em cima de um púlpito, dando todo um entendimento, toda uma pregação. Mas a gente sente esses mínimos detalhes aqui, porque a gente fica nessa luta, né? E entender, né? Como você falou agora, né? Começa tudo pela nossa mente, a gente precisa estar com ela realmente fortalecida em Deus. E isso tem a ver, como foi dito pela Gardênia, né? Pela palavra. A E aí, por isso, Deus palavra. fala, acompanha a palavra. Ah, mas é É, difícil, leia um versículo, leia. Porque a palavra diz, traga à memória aquilo que te dá esperança. No momento em que, no momento do teu desespero, traz aquela palavra rema, isso. traz aquela palavra que vai te fortalecer, vai te levar à condução de lembrar de uma outra palavra, e assim a gente vai militando, né? Aquilo que a gente falou no início do Espírito Santo brigando com a carne, né? E aí o Espírito Santo vai nos dando a direção para que a gente alcance. É maravilhoso. Né? Eu queria te fazer mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Gente, ó, bota aqui, pergunta se vocês quiserem também fazer alguma pergunta para a nossa pastora. Pode colocar aqui, que ainda dá tempo, a gente vai passando para ela. Eu, mais uma vez, né, olhando a nossa palavra, né, o nosso Romanos 12:2, aí eu separei aqui, ó. Viver a sua boa, agradável e perfeita vontade, né? A palavra diz isso de Deus nem sempre nos agrada, né? Por quê? Porque a gente está querendo fazer algo diferente daquilo, a gente achando que a gente sabe o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito para a gente, e a gente realmente não sabe. Então, naquele momento ali é uma luta. E se torna, eu acho assim, me ajuda se é isso. Muitas vezes isso é difícil, né? E é complicado, porque a gente vive um contraditório com a cultura que a gente foi criada, né? A cultura que é o mundo, né, que vive, quer nos conduzir para algumas coisas e às vezes a gente tem mais dificuldade de entender. E a gente para e fala assim, ah, mas o mundo está moderno. Acho que talvez isso não seja mais real. Vou trazer um exemplo claro. Ah, só existe homem e mulher. Não, existe mais. Ah, não, porque a cultura está se estabelecendo, está querendo colocar na nossa mente, né, embutir na nossa cabeça, que é uma verdade, que é normal ter um terceiro, quarto, quinto, sexto jeito de viver. Né? E a gente sabe que a palavra diz, fez o homem, e da sua costela fez a mulher. Sim. Esse entendimento de saber o que é bom, né, o perfeito e agradável, se torna muito difícil por causa disso mesmo, por causa dessa cultura que a gente precisa realmente validar ela o tempo todo para que a gente possa entender o que é essa verdade, porque é essa luta, né, desse mundo contra aquilo que Deus quer estabelecer para a gente. É isso? Você usou uma palavrinha quando você fala sobre cultura, né, Lani? Nós somos embaixadores da cultura do céu. A cultura do céu é que rege a nossa vida. Então, hoje a gente está dentro de um contexto em que a cultura que é contaminada pelo pecado, porque a nossa cultura, seja aqui no Brasil, seja em qualquer outro lugar, ela é contaminada pelo pecado. Então, existem coisas, por exemplo, dentro de uma cultura que isso não vai afetar o meu relacionamento com Deus. Isso não vai afetar o meu relacionamento com Deus. Isso não vai interferir na minha salvação. Uhum. Mas existem elementos, existem ideologias, ensinamentos dentro de algumas culturas que vai afetar o meu relacionamento com Deus. Que é totalmente o contrário, o avesso da cultura do céu. E hoje nós vivemos essa realidade. Deus, ele fez macho e fêmea. Existe multiplicação fora disso? Existe continuidade fora disso? Não existe. Deus, ele é tão perfeito que quando a gente olha para o homem e para a mulher,
Deus, ele deixou na anatomia do corpo, ele deixou na formação do corpo diferenças que se complementam. E diferenças que se complementam para perpetuar a espécie humana, para multiplicar a espécie humana. Fora disso, não tem como você perpetuar. Fora disso, não tem como você multiplicar. Então, a gente já parte aí do princípio que no nosso próprio corpo, Deus já deixou estabelecido algo assim muito lindo, que se complementa e que há um encaixe assim perfeito. Então, assim, alguém pode chegar e falar bem assim, não estamos falando disso. Estamos falando sobre sentimento, estamos falando sobre o amor. Estamos falando sobre exercer o amor. Mas que amor é esse? Né, Lani? Que amor é esse? A gente tem levantado, eu tenho ouvido muito sobre o fato de nós estarmos levantando, nós, a sociedade, altares para um amor que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não tem nada a ver com a fonte do amor que é Deus. É Deus. Então, a gente, em nome da bandeira do amor, a gente começa a defender o que o mundo está querendo impor. Exatamente, aceitando o que o mundo está querendo impor. E hoje é tão covarde, mas é extremamente estratégico. E aí, nesse sentido, a Bíblia fala o seguinte, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E muitas vezes nós vemos essa realidade. Por quê? Porque o que nós estamos vivendo hoje dentro da nossa sociedade não começou ontem. Não. Já é um projeto de 30 anos. Sendo colocado de pouquinho a pouquinho. Exatamente. De uma maneira muito sutil. Exatamente. Até chegar numa área que é extremamente importante da nossa vida, que é onde? A educação. A educação. Então, hoje nós estamos... a educação é o segundo ambiente que mais molda a vida de uma pessoa. Existem 4 fontes de influência sobre a vida, sobre a formação do ser humano, né? A família, a escola, os amigos que fazem parte, né, de um contexto mais próximo, né, que às vezes não são os amigos da escola, mas os amigos vizinhos, outros tipos de amigos, e as adversidades. As adversidades é o 4º ponto onde vai forjando ali o ser humano. O ser humano recebe influência desses 4 níveis, né, 4 grupos. E aí você vai para uma escola que está defendendo algo que é contrário à palavra de Deus, né? A tua mente está ali sendo bombardeada. Hoje as crianças, elas não estão, elas estão sendo colocadas debaixo de dúvida. Eu não cresci com nenhuma dúvida em relação ao meu gênero. Quando eu era criança, eu ia para a escola para estudar português, matemática, geografia, história. Nenhum professor colocava em xeque o meu gênero. Eu ser fêmea, entendeu, mulher? Não havia isso. E hoje a gente está dentro de um contexto em que o tempo todo isso é bombardeado. Mas não é o que está na palavra de Deus, não é o que Deus separou. E a gente fala isso assim, totalmente desprovido de qualquer tipo de sentimento de rejeição. Há pessoas que defendem e acreditam nisso, mas a gente fala isso defendendo o que está na palavra, entendeu? Nós somos contra, porque a palavra diz que não foi o que Deus criou e estabeleceu. Engraçado que você me lembrou agora, e aí eu acho que até precisa-se de mais uma live, porque uma vez eu estava conversando com uma menina e ela estava falando sobre isso na rua, né? Estava no hospital lá, né? Numa desses momentos com meu pai, e ela comentou que o filho dela, pequenininho, falou para ela assim, mas o fulano da minha escola não é nem menino nem menina. E aí a mãe falou assim, não, só existe menino e menina. Aí ele falou assim, mas então a gente não tem amor, querendo colocar o seguinte, se você não aceita isso, é como se não fosse amor. E aí a mãe falou assim, olha, eu tive que ter muita calma e muita sabedoria do espírito para dizer, não. Aí vem essa frase final que você colocou, não é que eu não ame, mas eu não posso aceitar o que a palavra está diferente do que a palavra diz. Somos menino e menina. Aí ela falou que explicou para ele. Você pode sim
respeitar essa criança, você pode conversar com essa criança, mas você só não pode achar o que essa criança está achando que é verdade. E olha exatamente isso, quer dizer, quando você colocou essa questão, né, muito forte, né, no sentido de colocar o amor numa maneira, né, que está impondo como se a gente não estivesse amando, né? Não, a gente já não tem direitos de dizer diferente. O que a gente fala é o seguinte, a gente só está entendendo que eu creio nessa palavra, que essa palavra diz assim. Sim. Mas eu vou respeitar, eu não vou estar desmerecendo, porém eu não posso compartilhar dessa verdade, porque a minha verdade é o que está na palavra. Isso que você falou é uma forma muito sutil, que começa dentro da escola. A gente viu essa semana um tipo de apresentação dentro de uma escola para crianças de 10, 12 anos, ou menos até, bem menos, de atores e atrizes dizendo, vestidos de animais, tendo apresentação sexual dentro de uma escola. É um absurdo. Isso é um absurdo. E aí a gente não pode se colocar porque falam que isso é contrário. Não. É o que você falou. Eu sempre fui menina. E eu sempre fui mulher. E ninguém questionou isso. Exatamente, eu também ia para a escola para aprender matérias básicas. Exatamente. E não questionar quem eu sou. Exatamente. Né? Então, é isso que a gente precisa estar com muita... E isso só a palavra nos dá essa certeza. Né? Só a palavra nos dá esse caminho. É a palavra que nos dá esse caminho e nós não podemos abrir mão. A igreja dos últimos dias precisa ser uma igreja posicionada, uma igreja que queira ser aprovada por Deus e não pelos homens. E a Josinilma colocou aqui, nós amamos as pessoas, mas não amamos a prática desse comportamento. Exatamente isso. Só que estão tentando mostrar isso diferente, porque a gente confronta, a gente não ama, não, pelo contrário. E a gente quer mais levar a palavra do Senhor, né? E Lani, a nossa vida, quantas coisas a gente carrega para a nossa vida e isso foi marcado na infância. Então, você começar na infância com determinados ensinamentos, aquilo vai entrando na mente daquela criança, entendeu? Se a gente parar para pensar um pouquinho quantas situações difíceis nós passamos às vezes na infância e a gente leva para a vida adulta porque marcou muito a nossa infância. A Salomão, ele fala o seguinte, assim como, mais ou menos assim como a pessoa pensa que é, assim ela é. Assim como ela se imagina, assim ela é. Então, se você fica o tempo todo recebendo determinada mensagem, você vai se imaginando daquela maneira, daqui a pouco você se torna aquilo. Que é o que você falou. O pilar, né, a montagem dos pilares do caráter vem sobre isso, sobre o que a gente escuta dentro da nossa família, dentro da nossa escola, dentro do nosso ciclo de amizade próxima. E aí você colocou muito bem a diversidade. São esses pilares que vão fortalecer, vão traçar, né, vão direcionar o caráter que a gente vai ter. Sim, exatamente. Caráter, personalidade, tudo. Gente, maravilhoso. Olha, pena quando eu olho para o relógio. Eu olhei agora para o relógio. Pena, porque assim, é tanto questionamento, né? A Josenilda colocou como amamos uma prostituta, mas não amamos a prática da prostituição. Exatamente. Aí, para a visão da prostituição, isso é fácil as pessoas entenderem. Só que as outras coisas estão querendo colocar como subliminar. Né? Aquela questão seguinte, eu vou colocando na sua visão, na sua mente, eu vou interiorizando ao ponto de, quando florescer, já ter solidificado e você não ter percebido. Né? Que eles vão colocando de uma forma muito... E é por isso que hoje em dia os pais, eles precisam muito, assim, supervisionar o que os filhos fazem, né, Lani? Porque, assim, antigamente eu não tinha acesso ao mundo. Eu não tinha acesso à informação como hoje as crianças têm dentro da sua casa. Elas não precisam sair para ter acesso a alguns conteúdos, né? Elas têm acesso dentro da sua própria casa. É um telefone, né? É um smartphone, é um tablet, entendeu? Então, e isso vai moldando o seu pensamento, isso vai
sabe? Transformando o seu pensamento, colocando ali dentro de um padrão que não é aquilo que o apóstolo Paulo, por exemplo, propôs aqui para a igreja de Roma, Com né? certeza. Gente, olha, a Fanny Hoffman colocou, amei a Sim. live, vocês são preciosas demais, que bom, que bom. Gente, quem está aqui, se não segue a Força da Mulher Cristã, dá essa força, que é isso a única coisa que a gente pede, que é para poder mais e mais pessoas poderem ouvir, Isso. né, conhecer, né, ter, né, esse momento como nós tivemos agora de grande aprendizado com a pastora Luciana. E esse é o meu ID, que é diferente do seu, que é diferente da nossa pastora, Amém. que é diferente de muitas outras Amém. pessoas. Cada Amém. um de nós tem um ID do Senhor, que a gente possa dar nosso tempo para levar, né? E que Deus possa cada vez mais nos conduzir e nos fortalecer nessa palavra. Eu quero muito, pastora, que você já vai dando o fechamento dessa nossa palavra, desse nosso encontro de hoje, e já agradeço cada um de vocês, cada uma de vocês, né? E que tenho certeza que Deus vai, né? Aquilo. Ah, mas eu só vou fazer isso. Ah, eu só vou falar Deus te ama. Ah, eu só vou fazer uma livezinha. Ah, mas eu só vou fazer isso ou aquilo. Não importa. Pequenas sementes na mão do Senhor, né? Faz um florir de um grande pasto. Então, gente, sejamos essa pequena semente, pequena pedrinha, seja como você quiser definir. Quem faz essa obra maravilhosa é Deus. Amém. E Ele só quer saber que nós estamos na postura de levarmos, de sermos realmente defensores Amém. dessa palavra. E me lembrei agora algo que você falou durante a sua fala da live. Nós somos a carta, né? Branca, a carta viva de Deus. Sim. Nós somos essa carta aqui na Terra. Então, se nós cremos nessa palavra, que a gente nunca se envergonhe, que a gente continue, mas com o amor dele, como ela disse, os mandamentos são apenas dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Se eu amo o próximo, mesmo que ele seja diferente de mim, eu preciso amar. Mas, ó, eu não vou abrir mão dela. Amar Amém. é falar com amor sobre Deus. É Sim. dar a mão a essa pessoa, falar, deixa eu te mostrar um novo caminho, com amor. Mas é seguindo essa palavra. Sim. E aí eu te passo a palavra para você fazer o seu fechamento e agradecer, e aí a gente ora para nós concluirmos o nosso dia de hoje. Amém, amém. Eu quero agradecer por mais essa oportunidade, Lani. Muito bom, uma manhã de crescimento, de enriquecimento aqui para todos nós, né? E eu quero deixar aqui algo que eu acho que é muito importante. Ontem mesmo, em algum momento, eu estava conversando com umas amigas e até dentro do que nós estamos falando aqui, né, sobre a mente renovada. Eu penso que uma das formas da gente ter a nossa mente renovada é quando a gente tem a disposição para confessar a tentação. Quem confessa a tentação não confessa pecado. Às vezes, não é nem a questão da tentação, mas quando a gente confessa até mesmo os nossos pensamentos que estão embaralhados, que estão confusos, que a gente não está conseguindo compreender dentro daquele momento que a gente está vivendo, né, para alguém, né, para uma pessoa de carne e osso, porque uma coisa é quando eu falo para Deus, mas outra é quando eu falo para uma pessoa de carne e osso. Existe um princípio de saúde, de cura, quando eu consigo conversar com outra pessoa sobre aquilo que está dentro dos meus pensamentos. E aí, isso vai me dar um norte. Quando eu falo com alguém, é alguém que é também pautado na palavra de Deus, que também tem o temor do Senhor. Eu penso que isso vai ser de grande ajuda, né, para você, para nós, que muitas vezes estamos enfrentando conflitos na nossa mente e não conseguimos encontrar ali um equilíbrio, né? Então, que a gente possa dar esse passo, né? Que a gente se coloque à disposição, vença a vergonha, vença a timidez, vença alguns bloqueios. E aí eu acho que a gente vai realmente ter essa mente saudável que o apóstolo Paulo está propondo para nós, né? Amém, amém. Glória a Deus. Amém? E agora dá a oração para a gente terminar. A Amém. nossa live fica gravada assim, tá, Josenilma? Fica no Rios e na segunda-feira vai para o YouTube. Então, gente, tem várias lives. A anterior, a primeira que nós fizemos há um mês atrás, Assistam, também né, está lá. meninas? Então, sabe, Assistam. deixa o seu E segue curtir, bota no a seu Lani comentário. lá. Segue a Lani, Força da Mulher Cristã. Força da Mulher Cristã. E aí a gente faz assim, vai seguindo, vai
Deixa seu comentário, isso vai ampliando cada vez mais, vai chegando a pessoas, manda para pessoas que vocês acham que precisam ouvir essa palavra. Isso é o que ela falou, né? É muito engrandecedor, é maravilhoso. É tão gostoso que eu falei para ela, eu fico tão feliz no sábado de manhã acordar para estar aqui com vocês, sabe? Com E Deus você falando me inspira conosco. com isso, tá, Ai, Lani? que Você me inspira, tá? daqui a pouco a gente É, começa a live da pastora. Daqui a pouco vai ter a live da pastora. Que bom. E aí agora você ora para a gente encerrar, amém, para a gente ter o nosso dia, tá bom? amém, amém. Pai, muitíssimo obrigada, Senhor, por esta manhã, Pai. Glória. Por este dia, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, nesse espaço, com a tua filha, Pai querido, que tem sido um instrumento em tuas mãos. Que ela mesma falou, Pai querido, essa é a forma de eu cumprir o meu ID. Senhor, e eu peço as tuas bênçãos sobre a vida da Lani, que o Senhor continue capacitando a tua filha, Senhor, para cumprir o teu ID, Pai amado, para usar um espaço, Pai, onde muitas pessoas, Senhor, podem ser edificadas com o conteúdo que é trazido aqui, Senhor. Senhor, e abençoa cada pessoa que participou dessa live, todas aquelas, Pai querido, que ainda irão assistir, Pai. Amém. Senhor, que a nossa mente seja renovada por Ti dia após dia. Nós reconhecemos, Senhor, que de nós mesmos nós não temos condição, não temos habilidade, a capacidade, Senhor, para ter uma mente completamente transformada, mas nós sabemos que temos o auxílio do Espírito Santo. Então, nos impulsiona, Espírito Santo, a mergulhar dia após dia na Tua palavra. Senhor, porque a Tua palavra é que deve reger os nossos pensamentos e nós queremos Te agradecer porque o Senhor deixou a Tua palavra como esse manual, Senhor, como esse tesouro, Pai querido, de conduta para as nossas vidas. Abençoa cada vida que se encontra aqui, Senhor. Dá um final de semana abençoado. Senhor, e todos aqueles que, porventura, estejam enfrentando qualquer tipo de conflito, Senhor, de guerra na sua mente, Pai, que o Espírito prevaleça, Pai. Jesus, que a disposição para Te obedecer, Pai, para fazer a Tua vontade, Senhor, permaneça, Senhor, na vida dessa pessoa, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor, e nós Te agradecemos de todo o nosso coração, Pai. Recebe nossa gratidão e recebe toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Um beijo a todo mundo. Um beijo, pastora, mais uma vez. Muito obrigada Amém. por esse tempo. Eu que Muito obrigada agradeço, pelas Lani. palavras. Eu que Tá? agradeço. Ó, gente, beijo, bom sábado. Que Deus Tchau. abençoe muito, muito, muito. Tchau. Tchau.